Boa noite, boa noite, boa noite. Como prometido a vocês, ontem seria a nossa live, né, da série Batalha Espiritual, mas por imprevisto a gente trouxe para hoje, mas ela vai acontecer. Estamos lá. Então hoje vamos de papo da série A Batalha Espiritual. Ela começa através da nossa mente. Boa noite, Miss Carla. Boa noite a todo mundo do Instagram. Boa noite a todo mundo do Face. Boa noite a todo mundo do YouTube. Então, boa noite a todos vocês e sejam bem-vindos. E aí, Miss Carla Souza, me conta como é que tu tá? Conta aí, mulher, como é que tá essa sua Bíblia? Vamos embora começar a falar sobre batalha espiritual. É algo comum para você? Você, na sua igreja, em casa, você já fez um estudo, já participou do estudo, já conversou sobre batalha espiritual, sabe mais ou menos o que significa? Olá, Félix! E aí, me conta, coloca aí nos comentários o que é batalha espiritual pra você. Tipo, é algo muito pesado, sei lá. Tipo, não tenho noção nenhuma do que você está falando. Sim, eu sei sim o que é batalha espiritual. Quanto é aí nos comentários? Coloca aí o que você acha que é batalha espiritual. Coloca aí nos comentários, a galera do Facebook também, do YouTube, todo mundo vai colocando aí. Gente, pra vocês, Miss Carla, Félix, talvez que chegou agora, eu não sei se vocês acompanharam as outras lives sobre batalha espiritual, mas aí já estamos no terceiro vídeo já falando sobre batalha espiritual. É um assunto bem comprido, como eu falei com vocês, mas é muito bom, muito interessante, a gente aprende muita coisa. Guerras em níveis muito altos. Sim, em níveis altos. É preciso entender, né? Pra gente poder estar pronta pra guerrear, batalhar. Isso aí. Mas essas guerras, como você falou, em níveis muito altos, é porque quando se trata do espiritual, que pra muita gente, como é algo que a gente não vê, é um desconhecido, e você fala em guerra, imagine, eu tô em guerra com algo que é desconhecido, então dá um pouquinho de medo, um pouco de susto. Mas para quem é cristão, aí a gente já tem essa noção do que é uma batalha espiritual. Meio que a gente já tem, além de saber que ela existe, sabemos que devemos estar preparados para ela. Eu venho fazendo essa série desse assunto sobre batalha espiritual. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Gente, já deixa suas perguntas aí, tá? Não esquece de deixar suas perguntas e a gente vai respondendo e vamos embora conversando, tirando as dúvidas e conversando sobre tudo. Então, falando sobre isso, tem vídeos aí no feed sobre as outras lives que eu fiz sobre a batalha espiritual, como a primeira foi sobre como iniciou, a palavra de Deus já falou sobre a batalha espiritual. Falamos a live que a gente teve, a gente falou a batalha espiritual, já começando lá no céu, com a guerra entre Miguel e o diabo, né, Lúcifer, e os anjos que veio pra cá, e a gente falou um pouco sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual, ela começa pela mente. Mas vamos entender um pouco o que Paulo, ele nos fala sobre a batalha espiritual. Hoje a gente vai conversar muito e vai entender muitas coisas que acontecem no dia a dia, que acontece com a gente e que a gente está vivenciando uma batalha espiritual e muitas vezes a gente não percebe. Então, se você tiver com a Bíblia, você me acompanha. Mas também, se você não tiver com a Bíblia, não tem problema. Você anota os livros porque é muito interessante para você aprender. Beleza? Então, vamos lá. Miss Carla, você que já entende mais sobre as guerras em níveis altos, vamos embora. Lá nas cartas aos Efésios, capítulo 6, e versículo 10 e 13, Paulo, ele escreve assim. Vamos embora, para todo mundo que tá pronto, deixei tudo aqui, ó. Ele diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 13, ele fala sobre a batalha espiritual.
E diz assim, o título que já começa essa parte que a gente vai falar aqui, ele diz assim, a armadura de Deus. Então ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste tenebroso. Boa noite para quem está entrando. Contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, quando Paulo ele escreve as cartas aos Efésios, ele é muito legal, sabe por quê? Ele já começa escrevendo as cartas aos Efésios, a partir do capítulo 1, ele já fala sobre o plano de Deus para nós. Ele já apresenta esse plano eterno, como Deus, ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E isso ele já apresenta. Paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, Nívia. Bem-vinda, bem-vinda, Líbia. Bem-vinda, bem-vinda. Sejam bem-vindos. Vão entrando. Façam suas perguntas. Boa noite. Então, lá em Efésios, ele já começa a falar, no primeiro capítulo, ele já apresenta o plano de Deus, o plano eterno, que é a nós mesmos. Ele nos escolheu muito antes da fundação do mundo. E ele já começa a demonstrar sobre a redenção de Deus a nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos redimiu e colocou e nos selou com o Espírito Santo. Isso é muito legal, que a gente já entende isso lá em Gênesis. Mas Paulo, quando ele começou a escrever essa carta aos Efésios, ele já começou a falar exatamente sobre o plano de Deus nas nossas vidas. Aí ele vai e demonstra que nesse primeiro capítulo nós somos escolhidos e selados. Então fazemos parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a nossa salvação. Então, a nossa salvação ela é baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No capítulo 2, ele já mostra como ele nos tirou da morte para a vida. Se você ainda não leu o capítulo de Efésios, quando você começar a ler o capítulo de Efésios, você vai entender exatamente tudo isso. Ah, Gília, mas por que tu tá falando capítulo por capítulo? Você vai entender que a gente vai chegar aqui no capítulo 6. E como foi importante Paulo descrever tudo isso. Quando ele colocou no capítulo 2 que Deus ele já demonstrou, né, apresentou, nos mostra como ele nos tirou da morte para a vida, ele nos deu a vida, nos salvou através do sangue de Cristo Jesus, pela sua graça. No capítulo 3, ele já mostra que o Evangelho de Deus é grande mistério e que foi revelado para nós. E no capítulo 4, ele nos mostra a necessidade do povo estar unido, de um só povo, da unificação, da unidade. Quando você vai lá no capítulo 4, ele fala sobre o povo de Israel, o povo de Sião e o gentil todos se unirem e se formarem um só povo. E ele fala exatamente sobre essa unificação. E a gente entende dessa unificação com a morte de Jesus e quando ele fala que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Veja que coisa mais interessante, que Paulo descreveu tudinho só no livro de Efésios. Quando foi no capítulo 5, ele fala sobre a santidade, sobre ser cheio do Espírito Santo e sobre a gente viver essa vida de santidade. Aí no capítulo 5 vocês vão começar a perceber que ele fala muito sobre relacionamento, sobre casamento. E ter uma vida cheia do Espírito Santo, ter uma vida de santidade com Deus. Por quê?
Porque no capítulo 6, que é exatamente esse que a gente começou a ler, ele fala que nós estamos em guerra. Exatamente. Como é importante a gente terminar? Porque ele já termina o livro mostrando que estamos em uma guerra. E uma guerra real. Uma guerra real. E essa guerra é uma guerra que não tem pausa. É uma guerra que a gente tá lutando ela 24 horas. Todo mundo tá me vendo? Hello, povo. Todo mundo tá me vendo? Alô? Todo mundo tá me vendo? Aqui, aqui, aqui. Todo mundo tá me vendo? Alô, todo mundo tá me vendo? Todo mundo diz, ok, tô vendo. Porque eu vi que a câmera fechou ali sozinha. Então, vamos continuar, porque é assim mesmo. Então, vamos lá, no capítulo 6, estava falando do capítulo 6, Paulo, ele já diz que a gente está em guerra. E uma guerra que não tem pausa, não tem trégua. A gente vive uma guerra 24 horas, em guerra. E ele fala exatamente sobre isso, no capítulo 6. E aí, quando a gente chega nessa parte, tem umas coisas muito importantes que a gente precisa prestar muita atenção em relação ao nosso inimigo. A gente precisa conhecer o nosso inimigo e evitar alguns pontos importantes. Para quem tá aqui comigo, eu queria que vocês me respondessem uma coisa. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, e eu falei exatamente do livro de Efésios, como Paulo ele descreveu o livro de Efésios perfeitamente, para no final ele dizer que a gente está em guerra 24 horas, mas ele também diz como a gente vencer a guerra, e diz que como nós somos escolhidos por Deus, e a nossa salvação está aliada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então essa guerra já é vencida. Praticamente ele já diz isso. Então, eu e você, quando a gente diz assim, você vive uma guerra 24 horas, o que você sente? Você tem medo? Você fica assustado? O que você sente? Me diz aí nos comentários. O que você sente quando diz, você está em uma guerra 24 horas? No ar, sem cessar, sem parar. O que você sente? O que você sente? Me conta aí nos comentários. Compartilha comigo quando você escuta isso. O que você sente? O que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça. Me conta aí nos comentários. E aí? Conta aí. Vou ficar, enquanto vocês vão comentando, a gente vai continuando, tá? Eu coloquei topificado tudo aqui para que eu pudesse falar exatamente tudo em que eu estudei, em que Deus me mostrou para falar. Então, eu coloquei tudo topificado pra gente não deixar de falar. Então, existem 2 perigos que nós temos que evitar e prestar muita atenção. Eu falei pra vocês que é muito importante a gente conhecer o nosso inimigo, não foi? Pronto. Nessa parte aí, quando é importante conhecer o nosso inimigo, é para que a gente possa guerrear com ele. Como é que a gente vai entrar numa guerra sem conhecer o inimigo? Certo? Então é muito importante a gente conhecer o nosso inimigo. E isso nos leva, evite subestimar o seu inimigo. O diabo nunca deve ser subestimado, porque ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não é uma energia negativa, ele é simplesmente um ser pessoal. Ele é um ser pessoal, ele é estrategista, ele é maligno e ele é muito perigoso. E você nunca deve subestimá-lo.